da NASA analisaram o manto de Guadalupe, os pigmentos não são encontrados na tabela periódica. Aí lá vem os caras... Meu irmão, quando encontram esse tipo de coisa em meteoro, já é um alarde científico. Imagine se encontrasse um objeto sagrado, né, um objeto santo, o quanto que a galera ia alardear isso, cara. Isso é mentira. O nome do camarada aqui, ó, o metapsíquico. Tu já vê que pelo nome, metapsíquico, já viu que já acredita. Não, na verdade, é que nunca houve análise do manto. Alguém mandou uma amostra que disse que alguém passou, que disse que alguém passou, que disse que tirou do manto. Aí eles mandaram um negócio desse tamanho e falaram, ó, não tem tinta. Eu acho engraçado quando é do sul. Pergunta. Os caras são ateus, são zombadores e são achistas. Um não sabe o termo metapsíquico, o outro que se diz neuromágico, discípulo do Padre Quevedo, sabe o que é a parapsicologia, também não sabe o que é metapsíquico ou metapsíquica. Ainda afirma que o manto não foi analisado, que alguém passou um pedaço da tilma para outro, chegou até o cientista, analisou, olha, aqui não se encontra na tabela periódica. Um artigo da Folha de São Paulo que diz exatamente assim: o alemão Richard Kuhn, prêmio Nobel de Química, analisou uma amostra da tilma e concluiu que os corantes da imagem não pertencem ao reino vegetal, mineral ou animal. Em 1979, Philip S. Kalanga e Jody B. Smith, dois norte-americanos da equipe científica da NASA, submeteram a túnica a uma análise com raios infravermelhos. Neuromágico, que é submeter alguma coisa à análise? Aqui no caso, submeter a túnica a uma análise com raios infravermelhos e chegar à conclusão de que o tecido não tem nenhuma preparação e torna inexplicável a conservação do rosto, mãos e túnicas da Virgem. Neuromágico, o que é submeter a análise? Procurando, achei um artigo científico da Guadalupe, algumas perspectivas da imagem sagrada, um ensaio. Centro Internacional de Investigação Transdisciplinar CIRET, Paris, França. Centro Transdisciplinar de Estudo da Consciência, CETEC, ou CTEC, Universidade Fernando Pessoa do Porto, Portugal. Centro Interuniversitário de História da Ciência e Tecnologia, CUEHCT, Escola Superior de Ciências e Tecnologia da Nova Portugal. O objetivo deste artigo é abordar algumas perspectivas científicas da sagrada imagem da Virgem de Guadalupe, que apareceu na tilma do vidente Juan Diego. Aborda-se também o conteúdo da mensagem de Guadalupe recebida por João Diego. A importância dos vários sinais desta aparição mariana também é discutida nesse ensaio. Um se diz especialista em teologia reversa, mas não desconhece a palavra metapsíquica, ainda tira sarro, zomba. Outro zomba, se diz neuromágico, conhece a parapsicologia através do Padre Quevedo, mas não sabia que é metapsíquica. Ainda com seus achismos, diz que o manto não foi submetido a testes, a testes de laboratório ou análises em laboratório. Diz que alguém levou um pedaço de pano qualquer para ser analisado. Esse artigo estava em inglês, eu acabei traduzindo para português. O mesmo artigo científico dessas três universidades diz: além disso, em 1936, Fritz Hahn também levou 2 fibras do tilma de Juan Diego para serem examinadas pelo
para o Prêmio Nobel de Química Richard Kuhn, que usou espectrofotômetro para analisá-las. Embora não combinasse as cores, qualquer tipo de pigmentação de origem animal, vegetal, mineral, o pintor Ibarra também escreveu: nenhum pintor jamais foi encontrado capaz de esboçar ou copiar Nossa Senhora de Guadalupe. Sua singularidade prova que a pintura é invenção não de uma mão de um artista humano, mas do Todo-Poderoso. Ele defendeu características sagradas deste retrato. Novas investigações realizadas em 1946 mostraram a inexistência de um desenho preliminar por baixo, epiceladas na imagem sacra, enquanto em 1954, 66, Francisco Ribera completou esses estudos sustentado para esta imagem sagrada não foi pintado por nenhum humano. Neuromágico. Fritz Hans levou 2 fibras do tilma do Juan Diego, né, a fibra do manto de Guadalupe, para serem examinadas pelo Prêmio Nobel de Química. Richard Kuhn, ateu. Se foram levadas 2 fibras, não foram qualquer fibras, né? E como diz aqui o artigo da Folha de São Paulo, Philip Kalang e George B. Smith, 2 norte-americanos da equipe científica da NASA, submeteram a túnica a uma análise com raios infravermelhos e chegaram à conclusão de que o tecido não tem nenhuma preparação e torna inexplicável a conservação do rosto, mão e túnica da Virgem. Resposta ao Antônio Miranda. Ele não sabe o termo metapsíquico ou metapsíquica, que veio se tornar parapsicologia ou psicologia anomalística pela USP, né? Antônio, aprenda, por favor. Em 1929, Charles Richer apresentou à Academia de Ciências da França o seu tratado de metapsíquica. Segundo ele, a metapsíquica subjetiva estudaria os fenômenos que são exclusivamente intelectuais, como a transmissão de pensamento. A metapsíquica objetiva trataria de certos fenômenos nos materiais, como o movimento de objetos sem contato, casas assombradas, fantasmas visíveis e fotografáveis, luzes e vozes misteriosas. Aqui tudo com evidência científica, estudo, né? A denominação para a psicologia, que veio substituir o termo metapsíquica, foi aceita em 1953 no Congresso Internacional de Parapsicologia celebrado em Utrecht, na Holanda. O metapsíquica, que depois veio o termo parapsicologia. Já ouviram falar do fundo Hudson em Harvard? Ou do laboratório que por 60 anos, laboratório de Duke, dos Estados Unidos, que por 60 anos estudou os fenômenos paranormais? Um se diz especialista em teologia reversa, tira sarro da expressão metapsíquico. Acha que é uma bobagem qualquer. Os cara aqui, é o nome do cara. O outro que se diz neuromágico, não sabe também o que significa metapsíquica e não pesquisou nenhum artigo científico, que eu mostrei aqui de três universidades, que levaram a fibra da tilma para o químico Richard Kuhn. Se não fosse a tilma, com certeza ele, como cientista, ia saber na hora, não é? Vídeo resposta aos achistas de plantão.